Fala galera, e hoje o livro Gestão da Emoção, o autor Augusto Cury, ele é um psiquiatra, pesquisador, psicoterapeuta, escritor. Ele também é uma das referências quando a gente fala em gestão da emoção. Inclusive ele tem uma teoria de inteligência multifocal que ele já trabalha desde 1984. Então realmente ele tem vasta experiência nesse assunto. Esse livro é bem rico quanto a várias TGS, que ele chama, que são técnicas de gestão da emoção. É um livro de 17 capítulos, 190 páginas, então realmente é bastante rico. E aí, por que ler gestão da emoção? E quando a gente fala em emoção, realmente ela, e como está escrito no livro, ela é a base, é o alicerce para a gente ter melhores desempenhos pessoais e profissionais. Então, quando a gente fala, se a gente consegue gerir melhor a nossa mente, liderar de fato, de verdade a nossa mente, o quanto que a gente consegue ganhar no nosso dia a dia. Então, o quanto que a gente consegue ganhar nos relacionamentos, seja relacionamentos entre casais, o quanto que a gente consegue ganhar na empresa, com ganhos na parte profissional, o quanto que a gente consegue, gerindo melhor a nossa emoção, gerindo melhor a nossa mente, a gente consegue ser melhores gerenciando as nossas finanças, as nossas carreiras, conflitos que podem acontecer no dia a dia, na nossa relação em casa, no trabalho. Então, quando a gente consegue, e tem técnicas para isso, o livro mostra isso, várias e várias, mais de 30 técnicas, e a gente consegue realmente liderar melhor a nossa mente. E isso é o mais importante. Então, quando a gente conhece e treina todos os dias, claro que essa é uma dica importante que ele deixa bem claro no livro, elas precisam ser treinadas diariamente. São habilidades que a gente vai adquirindo que elas precisam ser adquiridas e treinadas diariamente. A gente consegue, com certeza, ter um sucesso muito melhor. Então, são várias técnicas. Eu separei 10 TGS, são 10 técnicas bem simples e diretas. Então, eu vou ser bem breve também, mas que é bastante importante. Então, já fica aqui no canal, se inscreve aí para quem não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ajuda a gente a divulgar aí também o nosso canal. Então, eu vou começar pela primeira técnica, que chama reeditar janelas traumáticas ou reconstruir janelas saudáveis. E aqui é interessante porque o autor ele já comenta dessas janelas, que a gente tem as janelas killer, que são as traumáticas, aquelas que nós temos lá medo, ciúme, mágoa, timidez, e nós temos as janelas saudáveis, são janelas light, que eles chamam de as duas janelas que nossa mente, nossa memória, nós temos essas duas janelas. E nós temos a oportunidade de reconstruir, por exemplo, janelas saudáveis. Ele coloca no livro: só se muda a história escrevendo a outra e não anulando a anterior. Então não adianta a gente querer pensar, por exemplo, na janela traumática. Como eu falei, medos, pessimismo, timidez, insegurança. Se a gente pensa dessa forma, se a gente começa a atrair, a gente reforça mais o registro automático da memória que ele coloca, que é a RAM, registro automático de memória. A gente acaba alimentando essas janelas traumáticas. E aqui, como a gente faz para a gente poder reconstruir essas janelas saudáveis, que são as janelas light? Basicamente, são várias ações que a gente pode fazer, ações simples do dia a dia. O que ele comenta no livro é enxertar novas experiências. Quais novas experiências? Quando a gente olha, por exemplo, para a cognição, a gente pode praticar vários jogos, como xadrez, dama. Nós podemos participar de atividades filantrópicas, participar de reuniões, reuniões no bairro, igreja, enfim, de alguma forma. Praticar atividade física. Então, assim, são várias ações simples que ele coloca que nós conseguimos reconstruir janelas saudáveis. E aí essa é a primeira técnica, Participar, dialogar também, ele comenta, participar de novas experiências, novos ambientes. Então, são ações simples que a gente consegue reconstruir essas janelas saudáveis. A segunda técnica é pensar antes de reagir. Essa é uma técnica bastante interessante, Por quê? Poxa, eu preciso então pensar antes. Será que eu tenho tempo, eu tenho 10 segundos para eu pensar antes de eu tomar alguma ação, de eu responder ao meu filho, de eu responder numa reunião de trabalho, tomar uma decisão rápida, e muitas vezes por impulsão a gente pode, acaba fazendo algo errado. Então essa técnica é interessante porque, lógico, que ela também, como todas as outras, tem que ser treinada diariamente, mas realmente é essa a questão, é realmente eu realmente me perguntar se eu preciso, de fato, responder naquele mesmo momento. Muita gente não tem a obrigação de responder no ato, seja numa reunião, no trabalho, para a esposa, para o filho. Então, o primeiro ponto é se perguntar, e realmente, às vezes, trazer a resposta depois. Mas, de fato, ela nos traz essa segunda técnica,
que realmente é o não agir com impulsão. A terceira técnica é exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Então, primeiro eu exalto a pessoa primeiro. Para quê? Para proteger a emoção dela. Então, a gente imagina no trabalho, aconteceu algo, a pessoa cometeu algum erro, o ser humano errou, falhou, e a gente já chegar de uma forma impulsiva e já apontando o erro, enfim. Então, primeiro a gente protege a emoção. Então, o exaltar a pessoa antes é primeiro para proteger a emoção dela. Como que a gente protege a emoção dela? Como que a gente aborda a pessoa num caso desse, né? Pegando esse exemplo. Então, a gente pode utilizar palavras e frases realmente para poder realmente primeiro abordar a pessoa. Então, por exemplo, eu digo a ela, eu creio no seu potencial, eu acredito em você, acredito no seu trabalho, né? Eu acredito em você porque você foi treinada para isso, né? Você é uma pessoa inteligente, eu aposto em você. Então, são palavras e frases que a gente pode primeiro abordar dessa forma. Primeiro, exaltar a pessoa. Mas, claro, em seguida, realmente mostrar, apontar a falha, apontar o desvio, inclusive em conjunto, realmente traçar alguma ação, alguma meta para poder ajustar. Às vezes é uma falha no processo, falha de alguma forma, e a gente acaba corrigindo depois. Em casa também, com os filhos, né? Então, exalta primeiro, protege a emoção do filho, e depois aponta a falha, obviamente, e coloca à disposição para ajudar caso haja necessidade. Então, essa é uma técnica bem interessante. E não de uma forma impulsiva, eu chegar, apontar a falha, enfim, já colocar, acabar até... Né, o pensar antes de agir vai funcionar nessa hora também. Então, as técnicas elas são complementares, mas exaltar a primeira pessoa e depois apontar a falha. A próxima, educar o eu com a gestão da emoção. Então, aqui, bem simples, é educar os nossos instintos. Ele coloca no livro que também esse educar o eu, educar a minha mente, colocar coisas positivas na nossa mente, ela precisa ser treinada diariamente. Então ele até coloca, educar os nossos instintos para que não submetam a alguns fenômenos, como por exemplo, aquela ação-reação, bateu, levou. Então é possível a gente treinar diariamente o educar o eu. Ele coloca também, né, simples palavras e pequenas atitudes podem evitar grandes desastres emocionais nas famílias, nas empresas, nas escolas. Dá um exemplo aqui, por exemplo, olhando para os pais. Como que eu consigo educar o eu olhando aqui para a educação dos filhos? Então, por exemplo, a gente está promovendo a cooperação da criança, a cooperação, se for filhos, a generosidade, o afeto entre as crianças, entre os filhos. A gente coloca e dá exemplo, inclusive, para as crianças, na empatia, no colocar no lugar do outro, no pensar antes de reagir. Então, são maneiras que a gente consegue educar o eu. Vamos para a próxima. Quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Algumas pessoas que têm 30, 40 anos de idades cronológicas, parece que tem 15, 20 anos de idade quando a gente olha a idade emocional. Mas por quê? Né, elas acabam, infelizmente, né, perdendo tempo com discussões, com picuinhas, com conflitos, porque acaba não protegendo a emoção. E como a gente acabou de falar, ela acaba não treinando o eu, não equipa o eu, né, o eu próprio, e infelizmente acaba tendo essas consequências. Então, se preocupar com a saúde emocional realmente faz a diferença. E aqui uma dica do livro, inclusive para pais e professores, para ensinar os filhos e alunos, inclusive já desde cedo. Ensinar eles para que sejam transparentes, para que eles tenham coragem de falar de si mesmo, para que realmente, quando cheguem numa certa idade, já estejam já estimulados para isso, para falar de suas crises, de suas perdas e de suas falhas. Então, é uma técnica bem interessante que a gente pode utilizar, inclusive já desde de pequeno, né, a gente já ensinar isso para os nossos filhos, para já fazer o processo, para fazer parte do equipar o eu. A próxima técnica é ser altruístas. Altruístas, o prazer de se doar, ou seja, é de fato, de verdade, colocar no lugar do outro, sem esperar nenhum tipo de retorno. É realmente se doar de forma sábia, de forma inteligente, compreender mais, julgar menos, se entregar mais realmente, criticar menos. Então essa é a outra técnica. E aqui ele deixa um ponto bem interessante. Quanto mais a gente irriga algo positivo para os outros, mais a gente atrai algo positivo para nós mesmos. A próxima técnica, ter autoconsciência. Então, quem não treina a autoconsciência, a gente não desenvolve aquela questão do se questionar, do desenvolver de fato a consciência crítica. E aqui já tem algumas perguntas bem legais, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, mas eu vou comentar aqui de uma forma bem simples. Ela é dividida em 4 grupos, e realmente é um exercício de autoconsciência de verdade.
Primeiro, quanto à nossa essência, algumas perguntas que a gente pode fazer. Eu cuido de verdade da minha qualidade de vida? Eu sou estressado ou relaxado? Eu sou flexível ou radical? Eu sou o autor da minha própria história ou eu sou inseguro, tímido, manipulável? No segundo grupo, quanto aos conflitos, algumas perguntas. Quais preocupações, falsas crenças e crenças limitantes me dominam? Sou otimista ou sou pessimista? No terceiro grupo, é referente às relações sociais. Então, algumas perguntas. Como está a minha relação com os meus filhos, meu parceiro e os meus colaboradores? Como está a minha relação com o meu time na empresa? Eu sou um especialista em dialogar ou sou um especialista em criticar? No quarto grupo, quanto à eficiência profissional e aos projetos de vida. Então, algumas perguntas. Eu estou na zona de conforto ou eu tenho fome de aprender? Eu sou aberto a críticas ou eu tenho a necessidade neurótica de ser perfeito? Eu tenho foco e disciplina? Então, algumas perguntas bem interessantes referente a essa técnica. As próximas e a próxima são bem ligadas, que é a estabelecer metas claras. Então é vital, é essencial para eu saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Então eu não fico andando em círculos, não gasto energia cerebral. A próxima, totalmente ligada, que é ter foco e disciplina. Então se eu já tenho metas, né, claras, ela prepara o caminho para eu manter meu foco e manter minha disciplina. Então, mais uma vez, quando eu tenho foco e disciplina, não perco tempo, não perco dinheiro, não gasto energia com o meu cérebro. Antes de a gente passar para a próxima técnica, vou fazer um parênteses aqui, colocar e passar um case aqui que é bem interessante, que eu achei legal compartilhar, é sobre Adolf Hitler. E aqui comenta que ele, quando era jovem, antes de ir para a Alemanha, para Munique, para a cidade de Munique, ele tentou se inscrever numa escola de belas artes em Viena. Só que o professor, ele era rígido, ele era inflexível, é aquele professor que olhava algumas crianças, ah, esse me encanta, esse pode entrar e pode ficar aqui comigo. Só que infelizmente ou felizmente acabou que ele não aceitou o Hitler, ele rejeitou o Hitler. E aí até no livro ele comenta, né? Mal sabia o professor que em suas mãos estava a possibilidade de evitar a Segunda Guerra Mundial. Claro, isso aqui é o que o livro tá, às vezes é uma opinião, ele pode abrir vários leques, várias formas de pensar. Mas aqui é um ponto interessante que eu vou colocar também na descrição do vídeo, sobre os 5 segundos. O que é esses 5 segundos? Eles podem mudar uma história para o bem e para o mal. Então, da mesma forma que o professor rejeitou Adolf Hitler, ele poderia ter, nesses 5 segundos, ter dado uma oportunidade. Independente, né? E sem julgar muitas vezes a aparência, que isso está nas nossas mãos também, mas é dar uma oportunidade, né? Então, são 5 segundos que ele rejeitou, ele poderia realmente, ele acabou colocando algo ruim na mente daquela criança. Em 5 segundos, não proferimos um belo discurso, apenas algumas palavras. Não fazemos uma grande viagem, apenas damos alguns passos. Não desenvolvemos um grande projeto, só esboçamos uma intenção. Nessa diminuta fração de tempo, podemos mudar uma história. 5 segundos são tempos suficientes para um pai, no momento de ansiedade, ou não pensar antes de reagir, dizer para o filho: você me envergonha. Para um professor falar para o aluno: você não vai ser nada na vida. Em 5 segundos, um parceiro pode dizer para o outro: não sei como eu te suporto. Então, isso aqui é interessante, esse parênteses, antes de a gente seguir para a próxima técnica, que esses 5 segundos ele pode realmente, de fato, mudar uma história. Então, pense bem em 5 segundos o que a gente fala para o filho, o que a gente fala para o nosso time na empresa, o que a gente fala para as pessoas que estão ao nosso redor. A próxima e última técnica: filtrar estímulos estressantes, o perdão. E o perdão, de verdade, é um ato de inteligência, é um ato de sabedoria. E quem perdoa com facilidade protege a emoção. Aqui o livro até cita, né, do grande gestor da emoção, que ele disse, né, na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, de fato, quem perdoa é uma pessoa de grande atitude, é uma pessoa, de fato, verdadeiramente altruísta, uma pessoa única. E realmente é uma técnica bem importante, bem interessante. A gente não vamos falar que é fácil essa técnica, mas realmente está aqui no livro. Eu achei legal compartilhar. Essa aqui é a última técnica. E aí tem uma dica aqui também que o livro nos deixa, referente à resistência nossa, né, do ser humano, algumas vezes, de perdoar. E a gente, primeiro, se enxergar como um ser humano em construção, um ser humano que está sujeito a falhas. Quando a gente se enxerga que nós não somos perfeitos, nós deixamos essa resistência, muitas vezes, de perdoar, e a gente consegue aplicar essa técnica do perdão. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando. Eu vou deixar aqui na tela para vocês
São 15 consequências que o escritor deixa para nós, que acontece, né, quando a gente quando nós não somos os gestores das nossas próprias mentes. A gente acaba aumentando o índice de GEI, que é um gasto de energia emocional inútil. Como são 15, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui na tela para vocês podem printar também. Mas aí, antes de finalizar, mais uma vez, se inscreva no canal, sinta-se convidados a se inscrever. Se gostou desse vídeo, deixa o like também. Compartilha também esse conteúdo para as outras pessoas, ajuda a divulgar o canal. Para finalizar, uma mensagem aqui do autor: sem a gestão da emoção, os ricos se tornam miseráveis, profissionais competentes sabotam sua eficiência, pais e professores se convertem em educadores que formam repetidores de ideias e não pensadores. Jovens destroem seu futuro socioemocional. Sem gerir a emoção, esgotamos o cérebro irresponsavelmente. Porém, nós podemos mudar essa dinâmica, transformar-se em seu melhor protetor, no mais forte amante de sua saúde emocional, no maior incentivador de seu potencial criativo, de sua felicidade inteligente e de sua qualidade de vida. Então vale a pena a gente aplicar essas técnicas, elas precisam ser treinadas diariamente, mas com certeza vale muito a pena a gente proteger a nossa mente e liderar a si mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha, obrigado, até a próxima!